Aleluia. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar sentado à mesa com vocês, na presença do Rei, aleluia. É sempre um privilégio, irmão. A reunião, a comunhão com os irmãos nos fortalece, nos enche de alegria, de gozo, aleluia. E eu quero começar dizendo aquilo que o salmista disse: a minha alma tem sede de Deus, aleluia. Quem está sedento de Deus? Você vê uma falta de sede de Deus, porque senão essa igreja aqui não cabia de gente, não, irmão. Só não vou para a igreja, porque, estou bem aqui, eu não quero ir para a igreja não. Falta de sede de Deus, aleluia. Porque quem tem sede de Deus, ele tem sede de estar com aqueles que têm sede de Deus, aleluia. Eles estão cheios de alegria e desejam estar reunidos, comunhão. Então o salmista, ele dizia: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando eu me assentarei diante da tua face, aleluia. Assim como a corça suspira, deseja, anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Nas minhas imperfeições, nas minhas fraquezas, a minha alma tem mais sede de Deus, aleluia. Porque eu sei que sem Ele eu sou nada, aleluia. Sem Ele eu não tenho esperança, sem Ele eu não tenho expectativa do futuro, aleluia, não tenho. Então eu quero dizer aos amados irmãos: cultivemos isso, porque os dias são maus. Com a irmã Adna falando, senti um peso. Esse peso não é só ela que sente. Glória a Deus que o Espírito Santo está revelando o seu povo. E triste daqueles que sente o peso e não reage. Entende, irmão? Tem que reagir. Porque o inimigo quer nos paralisar. Ele quer colocar trava nas nossas pernas para você não se levantar. Ele não quer que você saia do seu conforto, não quer que você venha para a casa de Deus, para glorificar a Deus, para contribuir na obra de Deus, para adorar a Deus com os irmãos. Ele não quer não, ele quer que você fique parado, paralisado. Aí você reage e diz: epa, aqui eu não vou ficar não. Aqui não é o meu lugar de descanso, meu lugar de descanso está logo ali, aleluia. Porque a minha alma tem sede de Deus. A minha carne, ela vai militar contra o meu espírito, para que eu não venha servir a Deus, para que eu não me levante do meu lugar. Aí ele vai sempre lutar. Está escrito na palavra de Deus. Queridos, eu quero ler com os amados irmãos nesta noite Filipenses capítulo 4, versículo 12. E o Senhor tem ministrado nessa semana a respeito de um assunto extremamente importante, que o Senhor Jesus fez um apelo. Ele diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. O Senhor Jesus está desejando ver os seus filhos cheios de fé, cheios de ânimo, cheios de alegria, e não levado pelas coisas do mundo, pelos seus próprios prazeres, seus desejos, e sim pelo desejo do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 11. O apóstolo, capítulo 12, perdão, diz assim: sei estar abatido e sei também ter a abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Uma fé, não é? Uma fé gloriosa, uma fé maravilhosa, uma fé redentora. E quando nós lemos esse capítulo aqui, aliás, esse versículo de Filipenses, o apóstolo Paulo fazendo uma declaração aos filipenses, porque ele tinha recebido através de Epafrodito, que foi enviado da igreja de Filipos, da comunidade de Filipos, donativos para o apóstolo Paulo. Ele recebeu seus donativos, e aí, depois de ele dar conselho à igreja, a cuidado na vigilância e manter a fé, ele diz: olha, eu recebi a doação de vocês, eu recebo como uma oferta
suave a Deus. Eu recebo a doação de vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu estou acostumado a padecer fome, a ter necessidade. Eu estou já exercitado a ter em abundância ou padecer necessidade. Eu já estou acostumado. A oferta de vocês é uma demonstração do seu cuidado por mim, e certamente Deus receberá como uma oferta de cheiro suave. Mas ele disse: mas eu sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É uma fé redentora. Por que fé redentora? Porque ele não está dependendo das circunstâncias para servir a Deus. Ele não está dependendo da fartura ou da fome para poder servir a Deus. Da fartura porque é o seguinte: se eu não tiver em abundância, eu não vou para a igreja, eu vou murmurar e tal. Mas tem pessoas que quando chega a escassez, quando chega a luta, a dificuldade, é que vai para a igreja buscar a Deus. Então ele depende da fome, da escassez, para poder servir a Deus. Os jovens têm uma dificuldade enorme de servir a Deus, por quê? O jovem, ele está descobrindo o mundo. O mundo é colorido, hoje é culto de jovens, né? Era para ter mais jovens aqui, vamos se empenhar mais, né? Vamos trabalhar mais e convidar os jovens. Olha, o jovem vê o mundo, ele está descobrindo o mundo, ele está descobrindo a vida, e o mundo é colorido, ele tem muitas ofertas, né? Tem muitas cores, e ele tem desejo de conhecer muitas coisas, e se ele não tiver sido instruído desde a sua infância a respeito do caminho do Senhor, da beleza das coisas do Senhor, ele tem com certeza dificuldade de chegar até Jesus, a não ser que ele passe por uma escassez muito grande, muitos problemas em casa, muitos problemas de rejeição, problema infindos. Aí ele diz assim: eu preciso de Deus. Mas se ele tiver uma vida boa, dificilmente ele vai procurar Deus, porque ele está bem, ele está confortável, então ele não precisa de Deus, ele não precisa de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós temos que estar conscientes de que a nossa vida, ela é cheia de altos e cheia de baixos, cheia de lutas, cheia de pelejas. E como o apóstolo Paulo aqui, ele diz para os filipenses: olha, a oferta de vocês, ela certamente é como uma oferta em cheiro suave ao Senhor. Ela é como algo maravilhoso. E isso que vocês estão fazendo vai ser creditado na conta de vocês. Aleluia. Vocês receberão recompensa por isso. Mas eu quero dizer para vocês que eu já estou exercitado, instruído. E é isso que eu queria falar hoje, uma fé redentora, uma fé que nos liberta. Nós podíamos dizer que, na minha observação hoje, nessa revelação que o Senhor nos deu hoje a respeito de fé, pelo menos 2 tipos de fé. Existe a fé redentora, que essa é aquela que depende unicamente da palavra que você ouviu de Deus, e você guarda ela no coração, e você sustenta ela no coração, e não existe nada que possa derrubar a sua fé. Aleluia. Essa fé que lhe redime. Em qualquer circunstância você diz: eu não renuncio à minha fé. Até diante da morte você diz: eu vou até o fim, porque eu sei quem me chamou, eu sei a palavra que eu recebi. Então é uma fé redentora, que não depende de circunstâncias, mas e sim de quem falou, de quem você ouviu, e você guardou isso, vai lhe levar para a glória. Aleluia. Mas existe aquela fé inconsequente, incoerente, que eu diria que é aquela fé que é baseada nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades. E aí eu escuto alguém ou uma palavra que veio de encontro à minha necessidade, e eu digo: olha, eu segurei essa palavra, e meu problema vai ser resolvido. E aí a sua fé está baseada somente na circunstância que você está vivendo, e não numa palavra que você recebeu de Deus. Na verdade, o que você está querendo é apenas ter o seu problema resolvido. A sua expectativa realizada, não é? Então é importante você entender que a fé inconsequente é a fé baseada somente nas nossas expectativas.
E como nós já falamos a respeito da fé outro dia aqui, a fé, ela não gera em nós uma expectativa. A fé é a certeza de que já está feito, aleluia. A fé não é essa, quem sabe será, ou talvez, né? Quem sabe acontecerá. Quem sabe um dia Jesus vai se manifestar na glória, no céu, e eu vou ser arrebatado para o céu. Quem sabe, né? Talvez, né? Isso seria uma expectativa, mas a fé não é uma expectativa, é a certeza de que a qualquer momento Jesus vai bradar do céu para nos levar para a sua glória. A fé é a certeza de que Ele está comigo, independente de eu ter em abundância, independente de eu padecer necessidade. Então a fé inconsequente é aquela fé que está baseada somente na minha expectativa. Eu desejo ter a minha vida melhorada, que Jesus me abençoe, que Jesus, né, me arranje um noivo, uma noiva, uma esposa maravilhosa, um homem rico, né, um homem rico e bonito, né, assim, enfim, essas coisas. Mas Deus não é um Deus prático. Quando nós observamos a Escritura, Deus não é um Deus prático. Deus prático seria assim: Deus me criou, aí Ele criou um alimento, que eu como ele uma vez e fico forte para toda a vida, certo? Isso é prático demais, seria ótimo. Deus teria me feito já grande, sabendo de tudo, né? Era muito prático. Por que Deus não fez assim? Aí Deus, com relação aos alimentos, aí Deus o quê? Criou as frutas, os alimentos. Em cada fruta tem um nutriente diferente. E você, como um ser que tem na sua essência a capacidade de Deus, é igual a Deus, né? O próprio Senhor disse: eles serão igual a nós. Então cabe a você, como um ser inteligente, observar qual é a fruta que vai lhe fazer bem, combinar as frutas e os alimentos. Então Deus não é um Deus prático. Ele coloca tudo à sua disposição e espera que você busque, não é, usar da melhor forma. Taça comprida, meio que quebrar. Aleluia. Então Deus não é um Deus prático. Então Deus nos chamou para a fé e Ele nos entregou tudo prontinho. Pronto, está aqui, um botão está aqui. Você aperta esse botãozinho aqui, que aí está tudo certo. Não. A nossa vida, ela vai acontecendo, nós vamos aprendendo, descobrindo, crescendo. E como o apóstolo Paulo usou nesse versículo, eu estou instruído. Ou seja, significa que antes ele não estava. Ele recebeu uma instrução, um ensino, ele foi aprendendo. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz lá que ele foi crescendo e se fortalecendo em espírito. Ele foi crescendo e foi aprendendo. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então foi um processo, na nossa vida é um processo. E quando nós temos uma fé inconsequente, com certeza você vai sempre ficar frustrado, porque você tem uma expectativa, e a sua expectativa é diferente daquilo que vai realmente acontecer. Quando eu olho na nossa realidade de hoje, crente dizendo que não admite a luta chegar na sua casa, eu fico tão triste, porque ele vai se decepcionar. E pessoas que a gente tem muito respeito, pessoas que têm conhecimento da palavra, mas diz: olha, o decreto que aqui não chega, aleluia. E aí a Bíblia fala uma coisa interessante, que aquilo que eu temia me sobreveio, aleluia. Então eu espero que tudo que é ruim pode vir, eu digo: eu estou aqui, aleluia. Aí você não se preocupa, não sofre quando chegar. Quando chegar eu digo: glória a Deus, Jesus, o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é comigo e o Senhor com certeza me dará a vitória. Porque quando nós olhamos esse versículo, o apóstolo Paulo parece uma vida de derrota. Mas é nossa vida de altos e baixos, de dificuldade e de abundância, não é? De escassez e de abundância, que faz com que nós sejamos instruídos. E uma coisa é certa: nós jamais vacilaremos na fé. Uma coisa interessante a respeito da fé redentora, que é muito importante nós observarmos, que para que nós tenhamos uma fé redentora, ela precisa ser fundamentada naquela palavra liberada por Deus. E para nós termos uma fé redentora, é necessário ter, não é,
ou deixar para trás todas as nossas opiniões e posicionamento, e nossa expectativa de futuro, até mesmo a nossa zona de conforto. Se nós não deixarmos a nossa zona de conforto para trás, capítulo 3 e versículo 13 de Filipenses, ele diz, olha assim, uma coisa é certo, é que agora eu, deixando todas as coisas para trás, eu agora corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, né? Ele diz, capítulo 3 e versículo 13, vamos ver o que é que ele está dizendo aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, quem quer ter uma fé salvadora, redentora, ele tem que ter consciência que você tem que deixar as coisas para trás. Eu quero citar um exemplo de um homem que é chamado nosso pai na fé. E ele foi exatamente tido como justo por Deus, porque ele ouviu uma palavra. Entenda que eu falei, a nossa fé, a fé redentora é aquela fé baseada na palavra de Deus. E a fé é inconsequente, é aquela fé que não é baseada na palavra de Deus, e sim nos meus desejos e nas minhas expectativas. Mas aí no caso a fé redentora, o apóstolo diz, uma coisa eu faço, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que eu prossigo, deixo as coisas que atrás ficam e prossigo, avançando, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu deixo as coisas para trás, eu sou sempre avançando. Um homem que é chamado nosso pai na fé, Abraão, ele foi tido como justo exatamente porque ele teve a coragem de abandonar o seu conforto, de abandonar a sua região de conforto. O Senhor apareceu a ele e disse o seguinte: saia do meio da sua terra e saia do meio da sua parentela, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele nem mostrou ainda. E a Bíblia diz que ele creu na palavra, tomou posse disso e saiu sem saber para onde ia. Aleluia. O que acontece? Isso é loucura. Olhando do ponto de vista humano, você não sabe o que vai lhe esperar lá na frente. Você sai e começa a peregrinar numa cidade deserta, num terreno deserto, e sem saber para onde ir, somente porque você recebeu uma palavra de Deus. Saia daí de onde você está. Se nós não deixarmos a nosso posicionamento, a nossa visão, até a nossa expectativa de futuro, a nossa zona de conforto, isso não demonstra fé. A fé é quando você sabe que recebeu uma palavra de Deus e você disse: eu estou dentro, aleluia, pode contar comigo. E Abraão saiu, a Bíblia diz, sem saber para onde ia, e isso foi lhe imputado como justiça, aleluia. E a Bíblia diz mais na frente que ele tinha até a oportunidade de voltar para a sua terra. Mas agora, baseado na palavra que ele havia recebido, ele estava olhando agora, era uma cidade celestial, aleluia. Ele é um exemplo para nós. Se os jovens não olhar para Deus, para o Senhor, para a sua palavra, ele jamais ficará firme. Se o homem, se a mulher não se apoiar na palavra que Deus falou, ele jamais terá uma fé redentora. Uma fé que não depende das circunstâncias, e sim depende da palavra que ele ouviu. Aleluia. Isso é o que importa para nós. Isso é o que importa para nós. O contrário disso, um homem que ouviu uma palavra de Deus e não guardou, e por conta disso foi rejeitado. Um homem escolhido de Deus, por Deus. O rei Saul foi o homem escolhido para reinar. E ele recebeu uma palavra, e ele não obedeceu a palavra, sob pretexto de oferecer o melhor para o Senhor. Irmão, cuidado. Às vezes o Senhor lhe dá uma palavra, você diz assim: não, vou fazer assim porque assim é melhor para o Senhor. Aí o Senhor disse: é melhor obedecer do que sacrificar.
O Senhor diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode até não estar compreendendo, mas você tem consciência que foi Deus que falou, então obedeça. Aleluia. A minha experiência, eu jamais imaginei de estar onde eu estou hoje, a posição que estou hoje. Nunca quis me envolver com igreja, com liderança de igreja. Nunca quis isso, minha esposa é testemunha disso. Eu sempre amei o Senhor, mas não queria esse tipo de coisa. E aí de repente, Deus começa a mover, e eu sou envolvido, e eu digo, eita, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. Eu dizia para Márcio, é você que inventou isso, você que fica aí. Eu estou aqui com você, nós estamos juntos, mas eu estou fora desse negócio, estou fora. É sério, irmão, isso não é brincadeira, eu não estou dizendo isso para me promover, não. Deus conhece o meu coração, Deus conhece todas as coisas. E a coisa foi avançando, não que fosse com muita coisa. Aí chegou um ponto que nós chegamos a comprar um terreno e construir. Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de maluco, mas eu tomei posse da palavra. E Deus não deixou faltar dinheiro, e Deus não deixou faltar coragem. Fomos até assaltados aqui, mas Jesus não parou a obra. Porque eu baseei numa palavra. E eu não estava querendo ser visto por ninguém, nem reconhecido por ninguém. E eu desejo, espero, e estou certo que esse trabalho, aquela visão que Deus me deu, de enfrentar uma coisa dessas, tem um propósito. Pode estar lento, pode estar devagar, o inimigo pode se levantar contra essa obra, mas Deus está sempre nos alertando, cuidado, que o inimigo pode travar a caminhada, pode querer impedir de avançar, mas nós não vamos parar, aleluia. Pode ter um crente, nós estamos aqui pregando, aleluia. Pode ter, está cheio, nós estamos aqui pregando, aleluia, não interessa. O importante, nós estamos o quê? Firmados numa palavra. Agora, se o Senhor disser assim, fecha as portas e vamos para outro canto, a gente fecha e vai embora. O importante é obedecer a Deus, aleluia. Nós não podemos recuar por nós mesmos, mas porque recebemos uma palavra, estamos firmes nessa palavra. Nós não podemos recuar. E quando eu digo fé libertadora, meus irmãos, é para que nós não nos tornemos murmuradores, não nos tornemos vitimistas, não é? Mas sim pessoas corajosas, que porque chegou na igreja tem pouco crente, você não vamos arrumar aquela igreja não. A igreja não cresce, não tem gente. Foi na igreja ali, é lotada, o povo todo gritando, glória a Deus. Então seja você essa brasa, aleluia. Seja você esse mensageiro. Se você crê que foi Deus que chamou você, então assuma a sua fé de forma de forma consequente, de forma real, verdadeira, e você não vai jamais sair da sua posição. O apóstolo Paulo acostumado a pregar para multidões, mas agora ele está na prisão em Roma. Quando escreve essas palavras, ele diz, aí olha só uma fé, o que é uma fé redentora? Ele sabe quem chamou. Ele diz, eu posso até estar de trás de umas grades, mas a palavra de Deus não fica presa, aleluia. Eu posso até estar numa condição difícil, mas a palavra de Deus ela vai ser pregada, porque eu vou escrever e vou mandar e vou enviar e as pessoas vão ouvir. E hoje nós estamos lendo aqui a pregação de Paulo, a escrita de Paulo. Que coisa tremenda. Quantas vezes nós fazemos coisas que nós não vemos resultado aparente. E passa os anos, e lá na frente você vai ver o resultado. Alguém chega e diz, olha, eu me lembro daquilo, tal, um testemunho forte. É tão importante, na verdade, nós sermos promovidos, sermos vistos pelos homens, mas sim obedecer a palavra de Deus, aleluia. É ter certeza que a nossa palavra, que a nossa fé está firmado na palavra. Então não existe fome, não existe escassez, não existe dor, não existe prisão, não existe perseguição, não existe nada que vai abalar a nossa fé, porque eu estou livre, aleluia. Eu estou livre, a minha fé me libertou. A minha fé não é baseada em coisas terrenas, a minha fé é baseada naquilo que é eterno, aleluia. É no meu Senhor que me resgatou, é na sua palavra que prometeu me salvar, e isso para mim é o que interessa.
Nós vemos tantas pessoas na Escritura falando coisas tremendas, poderosas, ainda que a figueira não floresça, ainda, né? Que a oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que haja escassez, ainda que a terra se mude, todavia eu me alegrarei, aleluia, no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei, eu não importa. E eu tenho certeza que essa é a maior demonstração de poder recebido de Deus pelo Espírito Santo, é que nós estamos cheios dessa alegria, desse gozo. A minha alegria vai contagiar outras pessoas, aquele com quem eu tenho contato, não é? Às vezes a pessoa chega lá no meu trabalho e começa a falar de Deus, de repente a gente está chorando, conversando das coisas de Deus. É maravilhoso, porque Deus está em todo lugar. E onde nós estivermos, o Senhor está o quê? Trabalhando, aleluia. Nós estamos levando o testemunho de Jesus aonde nós estamos, no meio onde nós estamos e com as pessoas que nós nos relacionamos. Porque a nossa fé, alguém pode dizer, mais mulher, mais homem, você é tão jovem, tão bonito, podendo estar aproveitando a vida, e diz, você não sabe de nada. Essas coisas tudo se corrompem, esses prazeres podem me levar, não é? Para o inferno, além das consequências aqui. Eu dou muito graças a Deus que Deus me livrou de muita coisa ruim, não é? Quando eu estava por lá, Jesus me guardou, eu digo como Jesus é bom. Quando eu me lembro hoje, eu me arrependo e me alegro do amor de Deus, de ter me livrado de tanta coisa ruim lá no mundo, aparentemente bom. Momentaneamente pode parecer bom, mas sem fruto nenhum. E nós trabalhamos com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro, e deixando as coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de nós, olhando para quê? Para o prêmio, aleluia, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é que importa para nós. Nós não somos pessoas que somos iludidas. Nós temos a fé, aleluia, a certeza de quem nos chamou, para que nos chamou e qual é o nosso fim, é eterno. O Senhor Jesus disse que aquele que estiver ligado nele dará muito fruto, aquele que não dá fruto será cortado, aquele que desligar dele será colocado no monte, depois lançado no fogo. Esse é o fim daqueles que estão desligados de Deus, que não têm sede de Deus, que não amam o Senhor, que não se preocupam com o Senhor. O fim deles é triste, mas o Senhor, nem o Senhor deseja, nem nós desejamos que o fim de alguém seja um fim trágico. O que o Senhor deseja é que todos venham e tornem-se participantes da sua graça, participantes do seu amor e participantes da sua glória, aleluia, porque Deus não é limitado a nada, aleluia. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite era a respeito dessa fé redentora, onde nós não estamos firmados ou baseados em circunstâncias, mas sim baseados na palavra que nós recebemos da parte de Deus. Quem crê nisso, de glória a Deus aí, aleluia. Os irmãos parecem que não creem. Então vamos dizer, eu sou livre por causa da palavra que eu recebi do meu Pai, aleluia. E eu creio de todo o coração. O Senhor Jesus, certa vez, ele falou para uma mulher, a mulher samaritana, algo lindo, tremendo. E eu queria falar só essa pequena observação para ensinar. Glória a Deus. Leve lá. Pequena essa observação para encerrar. A fé já está em mim, a fé já está em você. Sabe o que está faltando? É destravar, aleluia. Está faltando é destravar. Você está achando, não tenho fé. A fé já está no seu coração, aleluia. Deus já sabe, Ele já sabe que você tem fé. No entanto, você precisa destravar. Você quer ver uma coisa? A mulher samaritana chegou lá. E ela tinha, a gente observa pelas palavras dela, que ela, apesar de ter uma vida completamente errada, mas ela tinha uma coisa, ela tinha desejo. Então você tem desejo de ser um vencedor, você tem desejo de ser um vitorioso em Cristo Jesus, você já conhece a palavra, então ela já está aí, mas está faltando destravar essa fé, aleluia.
E ela vai pedir água ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: se você soubesse quem te pede, então você pediria a Ele, e Ele te daria algo que vai destravar o seu interior, que ao invés de ser apenas uma fonte, vai ser uma fonte de água viva. Aleluia. É algo que vai causar um movimento, é algo que é constante na sua vida. Então, na verdade, existia uma fonte no coração daquela mulher, mas ela estava entupida, entulhada com coisas. Mas na hora que ela ouviu as palavras de Jesus, disse assim: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Aquilo destravou a sua fonte, e ela trouxe logo a cidade inteira para os pés de Jesus. Então existe uma fonte que está dentro de você. Ela pode estar entulhada com os cuidados. Você não quis deixar para trás. A mulher abandonou o quê? O cântaro, que representava a resolução da sua necessidade. Ela tira a água para matar a sua sede, resolver o seu problema. Mas quando ela ouviu a palavra de Jesus, a sua fonte foi destravada, ela abandonou o cântaro. Aleluia. Ela deixou para trás aquilo que era o seu sofrimento, e foi agora buscar algo muito maior, algo muito melhor. Então existe uma fonte dentro de nós. Cabe nós perceber se ela está entulhada ou se ela está destravada. Aleluia. Mas quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É necessário que você deseje. Como nós falamos no início, a minha alma tem sede de Deus. Se você tem sede de Deus, você vai parar e vai ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra, você vai tomar posse dela, e essa palavra vai desentulhar a sua fonte. Você vai começar a jorrar águas vivas que vai saltar para a vida eterna. Em nome de Jesus eu creio, Pai, que toda palavra que tem impedido que as nossas fontes, que o nosso interior, que a nossa fé seja, Senhor querido, travada, seja impedida de avançar, Deus, em nome de Jesus, nesta noite, que os jovens, que os velhos, que os moços, que as mulheres, Senhor amado, seja destravada nesta noite, que a Tua palavra encontre lugar poderoso nos seus corações, e a partir de hoje as fontes de água viva possa ser gerada em nossos corações, e nós viver uma vida nova todos os dias. Todos os dias o Senhor tem algo novo para nós. É sempre uma água nova. A água é sempre nova, não é uma água parada. A fonte sempre é água nova, é novidade de vida para todos nós. E aí nós estaremos sempre alegres na presença do Senhor, sem depender de circunstância, porque a nossa fé, ela é uma fé redentora. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a igreja.